Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um programa do Pitch ao Pix. Esse programa aqui criado para convidar investidores do ecossistema empreendedor de Brasília para apresentar para vocês um pouco das teses, como que é o ecossistema, quais são as dicas, quais são as tendências e trazer para vocês aqui uma oportunidade de aqui no chat, pelas nossas mídias, vocês saberem um pouquinho mais como é empreender, como é investir dentro do quadradinho e fora do quadradinho também, nosso Distrito Federal. O convidado de hoje, André Castro, meu irmão, investidor, mentor, né, investiu na nossa startup, na Polos. Trouxe você que já estava há um tempão querendo te trazer aqui. Eu queria estar com um pouquinho mais de robustez para conseguir ter uma conversa bem completa com você. Legal. Até pelo seu momento também de transição de agora, de onde você estava e para onde você foi. Eu queria que você contasse um pouquinho. Quem é André Castro? Cara, vamos lá. André Castro é uma combinação de um monte de coisa, né? Boa. Resultado, acho que, como eu disse no meu discurso de aniversário, 40 anos. que você estava presente, né? 40 anos de acertos e muitos erros, né? Eu brinco que a gente é o somatório dos erros que a gente cometeu ao longo da vida. E eu, como cometi alguns, brinco que me tornei ali um quarentão com bastante história, com bastante cuidado. Bom, sou advogado, formado, né, em Direito, advoguei por um período longo, mas nunca tive nenhuma vontade muito significativa de continuar na advocacia. Saí da advocacia para relações institucionais governamentais, onde eu trabalhei por algum tempo também, sempre focado numa abordagem de comunicação, né? Sempre fui um cara muito comunicativo, sempre fui um cara muito de fazer amizades fáceis, de ter relacionamentos duradouros. De lá eu recebi um convite para ir para o mercado financeiro, né, para a parte de assessorias de investimentos mesmo, que é o bem comum hoje em dia, né, BTG, XP. E quando eu fiz essa intersecção de onde eu vim, né, do direito para onde eu estava no mercado, eu vi que eu tinha algumas habilidades que me permitiam atuar no mercado de uma forma um pouco diferente, um pouco, na verdade, não tão usual em Brasília, que era ali um pouquinho mais focado na parte de fusões e aquisições, né, onde a gente há, de fato, uma transposição do mundo do direito com o mundo das finanças, e acabei me especializando nessa parte específica. Junto com isso, acabei desenvolvendo um conhecimento técnico específico de gestão bastante significativo, e foi quando eu também me senti um pouco mais confortável de começar a transitar no mundo das startups, no mundo dos investimentos alternativos, né? Tem um perfil um pouco mais agressivo de investimento, né? Até também pela idade. Eu acho que isso acaba ajudando bastante a gente a definir os perfis de investimento que a gente vai fazer, né? Quanto tempo a gente ainda tem para recuperar caso a gente erre de uma forma muito substancial. E hoje faço investimentos em diversos setores. Gosto muito da economia real. Então, quando eu resolvi investir em startups, de certa forma era para investir também em economia real, aproveitar um pouco aí, né, dos boosts que a tecnologia vem trazendo para os negócios, né? Já que eu não tenho uma mente brilhante para desenvolver um software, para desenvolver uma tecnologia disruptiva, eu vou atrás de mentes brilhantes que tenham condições de fazer isso. E, cara, acho que esse é um pouco. Hoje, eu acabei fundando, junto com outros sócios, um escritório de negócios, né? A gente brinca que o mercado chama muito de multifamily office, mas a gente entende que para Brasília é um escritório de negócios em que a gente fomenta diversos tipos de negócio, né? Muito mais focado naturalmente em negócios familiares, porque a gente costuma atender famílias com grandes fortunas, que desenvolvem novos negócios e também estruturam seus atuais negócios, né? Uma sucessão familiar, uma sucessão empresarial,
quem que vai suceder o patriarca, quem que vai suceder a matriarca, né? Então, esses tipos de convergências de negócios acabam transitando ali onde eu passo a maior parte do meu tempo hoje, que é no escritório e Boa. não em casa. E como é que é o nome do escritório? A Altum Capital. Altum Capital. Isso, ALTUM Capital. Boa. Eu já perguntei porque tem que falar, tem que aparecer lá. Altum Sim. Capital. Capital, e tem a Arpia, que você também é sócio hoje, certo? Isso. É legal você trazer a Arpia, porque a Arpia foi a convergência dessa minha vontade de investir em startup com a de um grande amigo, que é o Leandro Felipe, amigo de tatame, né? A gente brinca que somos irmãos de tatame. Treinamos juntos durante muitos anos e nas resenhas pós-treino a gente acabou identificando essa característica em comum desse tipo de investimento. Acabamos aprofundando nisso, fundamos a empresa, a Arpia, né? E a gente vem ali desde 2020, mais ou menos, estruturando algumas captações para algumas startups, principalmente de Brasília, mas de vários outros lugares, né? Fazendo avaliações de algumas teses, aprendendo bastante também, né? Eu acho que a Polos, né? Que nem era Polos, era Atmos ainda. Foi um grande aprendizado para nós também. Então, hoje a gente usa a Arpia para fazer captações com terceiros. Então, sempre que surge uma nova alternativa de investimento em startups, da qual a gente valida, né? Então, primeiro a gente faz a diligência, primeiro a gente faz a avaliação da tese, primeiro a gente faz todo o estudo, o levantamento, para a gente validar ou não aquela tese. A partir do momento que a gente valida, a gente aporta recursos próprios e também capta recursos de terceiros como uma forma de democratizar também um pouquinho o acesso a esse tipo de oportunidade, né? A gente já ficou sabendo de alguns unicórnios que saíram aqui de Brasília e todo mundo se pergunta, né? Onde é que estava isso? Às vezes o seu vizinho investiu naquela oportunidade porque ele teve um acesso um pouco privilegiado e conseguiu aproveitar. Então, também, de certa forma, tentando trazer isso para o mercado. E a gente tem visto, cara, que está sendo legal, que as pessoas têm interesse, ainda tem um pouco de receio, mas são coisas que eu acho que a gente consegue desconstruir e a gente vem conseguindo, de certa forma, desconstruir isso. Boa. Vou pedir para você botar o microfone um pouquinho mais perto ou falar mais Claro. perto. Que aí o áudio fica muito bom. Entendeu? Entendi. De boa. Peguei, assim, grande parte, eu fiz um pequeno resumo aqui da sua trajetória. Eu queria dar um passo aqui para falar sobre fusões e aquisições. Tá? Porque é natural que depois que você formate uma empresa, você vai buscar quem vai ser o seu comprador ou com um grande player com o qual você gostaria de fundir para aumentar sua capacidade de alcance no mercado, vamos dizer assim. Então, como que... A perguntinha que eu pensei aqui, né? Tendo essa experiência que você teve como diretor lá na Voga, quais foram os principais desafios e lições que você tirou dessa experiência ao liderar processo de fusão e aquisição? Cara, vamos lá. Eu acabei tendo a felicidade de cruzar muito com o que a gente conceitua de middle market, né? Que é o meio de mercado. Né? O conceito de middle market, ele é bem abrangente, até porque quando a gente fala meio de mercado, as pessoas naturalmente vão ali buscando cifras, né? Tamanho de faturamento. E a gente em Brasília tem uma grande concentração de meio de mercado. E uma outra característica muito comum do meio de mercado é a estrutura organizacional das empresas. E quando eu falo estrutura organizacional, eu não falo só de processos, eu falo principalmente do aspecto financeiro, né? Os controles internos, o respeito aos processos, a consciência do pagamento de tributos, né? A gente brinca que o empreendedor ele não vive, ele sobrevive, né? Pelo menos nos 2, 3 primeiros anos de empresa ali, ele está sobrevivendo, ele não está vivendo ainda. Né? Depois é que ele passa a viver, que ele consegue começar a controlar e ver de fato onde é que ele vai ganhar eficiência de gestão.
Então, essas empresas de middle, elas costumam ser muito desorganizadas. Porque o cara vai fazendo o negócio, ele vai fazendo, ele vai desbravando, ele vai crescendo. De repente, quando ele vê, ele já cresceu. Ele tem ali, de certa forma, um histórico que, caso ele queira crescer mais, ele vai precisar arrumar. E ele vai acabar tendo que investir, de certa forma, nisso. Então, a principal barreira que eu acho que a gente viu eram de empresas muito legais, empresas boas, com serviços bons, com pessoas boas, mas que estruturalmente não estavam em condições de crescer. E aí não é porque não tinha mercado, é porque não tinha se preparado para o crescimento. Então, quando uma empresa dessa resolve que chegou o momento de crescer, seja cedendo equity, seja tomando uma dívida, seja fazendo qualquer outra forma de alavancagem, quando ela não está preparada, ela pega crédito mais caro, ela vende o equity mais caro, então ela só paga a mais sem ver, na verdade, né? Então, essa barreira de Na quebra de verdade, ela vende o paradigmas. equity mais barato, né? Isso, equity mais barato, exatamente. Mais caro para ela, né? Exatamente. Perde mais. Perde mais, isso. Então, a gente começou a ver que a grande maioria das empresas, pelo menos aqui da região, que querem crescer, a principal fala nossa era: vamos dar um passo atrás. Não está na hora de vender. Primeiro você tem que arrumar a casa. Porque, assim, quem vai te comprar, muitas vezes, ele gosta do teu produto, gosta do teu serviço, gosta de você. Ele se determina: não, eu vou comprar essa empresa. A partir do momento que ele faz essa vinculação na cabeça dele, ele fala: beleza, agora que eu sei que eu vou comprar essa empresa, qual que é o meu próximo trabalho? Comprar essa empresa o mais barato possível. Então, o que ele vai procurar na tua empresa? Defeito. Destruir valor. E destruir valor é muito mais fácil do que criar valor. Então, qual que é o grande trabalho? Não permitir que as outras empresas destruam teu valor. E, ao mesmo tempo, você está criando valor, você está gerando valor na tua empresa, né? Então, se você vai muito desorganizado para uma venda de equity, para uma joint venture, para qualquer que seja o modelo que você vai, se você não conserta, se você não está com a tua cozinha arrumada, você vai perder valor. Então, você vai continuar fazendo a negociação que você iria fazer, você vai continuar tendo aquela oportunidade, mas você vai ser desvalorizado nessa negociação. E conseguir fazer esse casamento de expectativas era muito difícil, porque o empreendedor ele não entendia que, ao formatar a empresa dele, por exemplo, que é muito comum, em que a gente chama de varal de limitadas, né? O cara vai construindo várias empresas que têm o mesmo nome, têm o mesmo produto, o mesmo serviço, e empresas limitadas. Por quê? Porque ele não quer fugir do Simples Nacional, né? Então ele cria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no Simples Nacional. Tem primo, tem um periquito, tem um papagaio, tem o namorado da irmã, tem, né, todo mundo ali. Ele não entende que aquilo ele está destruindo um puta valor da empresa dele. Porque quando uma empresa que tem porte vai comprar ele, Ela está toda fragmentada. ela está toda fragmentada. Ah, mas eu consolidei meu faturamento e eu faturo 20 milhões, 30 milhões. Beleza, mas eu vou ter que fazer um ajuste de tributação que o teu retorno sobre o investimento vai ser ridículo. Porque eu primeiro preciso arrumar a tua casa para depois, de fato. Então, assim, seu produto continua sendo bom, seu serviço continua sendo bom, mas o resultado dele não está sendo bom. Então, você vai perder dinheiro, vai perder valor. Então, essa foi a principal dificuldade. Conseguir fazer um casamento de expectativas dos empreendedores entenderem que eles têm que investir nisso, de como é que eles vão perceber o valor disso numa negociação futura e de conseguir, de fato, implementar isso. Boa. Então, essa é a principal jornada de dificuldade aí numa fusão ou uma aquisição. Vai dar um corte legal isso aí, hein? Agora indo para Venture Capital, tá? Melhor, continuando em Venture Capital, mas falando mais sobre as startups. Você falou sobre as startups quando elas vão crescendo, cedem, se não tiver com a casa arrumada, vai vender equity mais barato. Sim.
qual que é hoje para você? Não houve uma transição, porque você continuou navegando nesses dois ambientes, né? Mas quais são as principais diferenças e desafios em conseguir levar esse conhecimento de fusão e aquisição, preparar essa startup para fazer essa movimentação no futuro, num ambiente como Brasília? Cara, assim, primeiro eu vou falar do ambiente Brasília. Por que quando eu acho que a gente vai falar de mercado de capitais e a gente fala do ambiente de Brasília, a gente pressupõe uma singularidade, né? Que Brasília é um pouco diferente. Porque a gente tem uma cidade que se desenvolveu ao redor do serviço público, né? Federal, principalmente. Então, a gente tem como característica uma cidade que vive a política, governo federal, governo estadual, naturalmente, e servidores públicos estáveis, que vêm de um histórico de um país com uma moeda fraca, né, com situações de volatilidade econômica muito significativa, então um perfil de investimento conservador, né? O brasiliense, ele vem de um perfil de investimento muito conservador. Se a gente tem um país que já tem esse perfil, né, imagina uma cidade que transpira esse cenário mais do que as outras. Ao longo dos anos, a gente foi vendo que Brasília foi passando por uma transformação natural, né? Brasília foi crescendo, Brasília foi se desenvolvendo, assim como a nossa sociedade, né? A gente passou a ter o público de Brasília, antes a gente não tinha, eram só pessoas de fora que moravam em Brasília. Eu brinco que hoje a gente tem carnaval. Na minha época, tinha que ir embora. Não tinha o que... vai para qualquer lugar. Véio. O último a sair apaga o sol. A gente brincava isso, o último a sair apaga o sol, véio, porque não tem ninguém na cidade. Hoje não, Brasília é uma cidade que tem vida no carnaval, tem o seu protagonismo. E a cidade foi evoluindo, as pessoas foram evoluindo, foram se criando hoje gerações de empreendedores. Brasília tem uma geração de empreendedores super legal. A gente tem uma cidade economicamente pujante que vem crescendo, vem se desenvolvendo. A gente vem conversando sobre o mercado imobiliário em Brasília, tanto que ele é relevante. E eu acho que com isso a gente veio também evoluindo e percebendo diferentes formas de crescimento de capital, né? Diferentes formas de aplicações financeiras. Então, houve uma migração da poupança. Antes você falava de investimento, as pessoas achavam que era só poupança, né? Houve um maior entendimento do que é o mercado, né? Houve um maior entendimento, foi se compreendendo a correlação risco-retorno, foi se entendendo que você ter uma carteira equilibrada é mais importante do que você só se proteger, que você consegue aproveitar cenários diferentes. Então, as pessoas foram aderindo à renda variável, foram aderindo a fundos de renda variável e, naturalmente, entrou o mercado de venture nisso também, que ele pega esse mercado mais arriscado, né? Traz para a economia real. Então, é como se você tivesse a oportunidade de investir em futuras empresas legais num momento mais incipiente. Muito mais risco, muito mais retorno. Então, as pessoas foram aprendendo que eu não boto todos os meus ovos na mesma cesta, mas eu consigo distribuir ovos em várias cestas. Talvez na cesta do VC eu vou colocar um ovinho de codorna, mas eu vou colocar alguma coisa, por quê? Porque lá existe um fator de retorno que provavelmente eu não vou ter nos outros tipos de investimento. Então, as pessoas foram aprendendo. Então, hoje, cada vez mais se compreende essa questão de diversificação e se compreende que se eu quero ganhar muito dinheiro sem trabalhar, eu tenho que apostar em alguma coisa que seja uma arriscada, né? Mais boa. Mas que seja boa. Só que para eu acertar uma boa, eu tenho que dar 10 tiros, porque aí eu acerto um. Mas esse um vai me compensar os 9 que eu errei e ainda mais 20 para frente. E que você consegue ir criando uma carteira com esse perfil também. Então, enquanto você tem a sua renda fixa, enquanto você tem as suas aplicações preservando o seu patrimônio, né, que a gente brinca que não é nem ganhando patrimônio, é muito mais preservando o patrimônio. Você tem um outro lado da tua carteira que está, sim, procurando ganhar patrimônio, que está, sim, tentando dar tiros mais arriscados,
mas que são planejados e tiros que eventualmente fazem sentido para você, né? Então, eu vou procurar, por exemplo, vou usar até a própria Polus como referência. Eu estou procurando um investidor para Polus. Eu não vou procurar um cara que nunca vai entender nada do mercado de energia, que não sabe o que é uma meta da ONU internacional de consumo consciente. Não, eu vou procurar um cara que já tem uma afinidade com aquele tipo de tecnologia, já tem um tipo de entendimento. Por quê? Porque eu consigo quebrar outra barreira. A barreira do processo ser um pouquinho mais difícil, eu ganho na afinidade. Então o cara gosta daquilo. Ele fala, pô, não, eu acredito nisso. Ou então simplesmente é teu tio que gosta de você, acredita em você, te conhece desde moleque, sabe que você só tira 10 na escola e fala, onde esse moleque foi, eu quero botar dinheiro. E ele vai botar dinheiro em você também. Mas é a pontinha dele daquele tipo específico de investimento. Boa. No meu caso aqui em Brasília especificamente, não tenho nenhum tio, então teve que ser no talento mesmo e no time que a gente estava formando, né? Então, a formatação da startup, ela veio desde a época da Cotidiano, então a Cotidiano é um dos grandes apoiadores desse canal aqui também. Grande André. Sei. Gosto muito André dele. Freud já veio aqui, 2, 3 programas que a gente gosta. Botafoguense, tá feliz agora, né? Está feliz, está ganhando. Deve rolar uma parada super legal agora, inclusive, de um edital que eles devem Ah, participar. que legal. Não sei nem se pode ser. Assim, já saiu o resultado preliminar, então eu posso até considerar. Já mandei parabéns já para ele. Então, se isso acontecer, isso é uma grande movimentação para o ecossistema de Brasília também. Toda vez que acontece, esse edital ele abre, nascem startups e muitas legal. morrem, mas outras continuam, né? Então, isso que você falou de investe numa, que vai valer por várias. É um pouco do que a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAP, faz, e a gente vai convidar a pessoa para falar aqui sobre esse edital. Bom, entrando um pouquinho sobre a tese da Arpia, né? Você como investidor, eu lembro quando a gente teve a nossa conversa, eu conheci primeiro o Leandro, e aí depois você apareceu, você começou já assim, vindo de cima para baixo, assim, perguntando de energia, me dando uma cara de boçal, assim, cara, o que esse cara tá querendo destruir meu negócio na primeira reunião, cara? Mas acho que foi importante naquele dia, porque as perguntas mais difíceis, elas vieram, e se eu soubesse responder, eu fui te ganhando. Você me perguntou, eu fui ganhando. Não sabia, falei, ó, eu vou procurar essa informação, vou trazer para você, mas quanto mais informações eu sabia na ponta da língua, ou tentasse te responder, eu fui ganhando a confiança, que é o que o investidor busca no início, né? Então, indo para os critérios de o que você seleciona numa startup e quais são as teses que você seleciona, suas teses de investimento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a Arpia investe no Distrito Federal. Tá. É engraçado, né? Porque como a Arpia investe, não é como ela investia, Boa pergunta. né? Mas como foi essa transição de investimento? A curva de aprendizado, ela não se aplica só às startups, né? Ela também se aplica a nós investidores. Foi muito legal, porque quando a gente foi ter a primeira reunião, né? Era uma startup de energia, lembro até hoje, né? Não era muito claro ainda, startup de energia. Eu estava trabalhando no mercado de energia na época. Falei, pô, bacana, conheço alguma coisa, então vamos bater esse papo, né? Ele te levou como especialista de energia. Eu falei assim, nossa, vai vir um especialista de energia, eu vou tremer na base aqui, cara. E não era, eu era entusiasta e metido a entendido. Mas conheci o setor, conheci as expectativas, né? Um pouco das dificuldades. E a gente foi bater aquele papo. E eu acho que naquele dia, né, eu acho que eu conheci você, o Gabriel. E quem mais? Acho que era só você e o Gabriel. Naquele dia eu acho que só tava nós dois. Só vocês dois. Dei sorte, os dois gêniozinhos, né? Foram os dois que iniciaram, de fato. Né? Foi até injusto, né, cara? O QI da mesa do lado de vocês era muito maior, né? Puxado. Mas quando a gente foi bater aquele papo, eu já tinha a ideia de investir em energia, né? Até porque eu gostava, entendia os gargalos, fazia sentido alguma inovação ali.
E o discurso da Apollos naquela época era um discurso muito diferente, né, do que a gente tem hoje. Eu acho que a Arpi, inclusive, desempenhou um papel muito relevante nessa mudança de rumo, de certa forma, que a Atmos Polos deu, né, ao longo da trajetória de vocês. Foi uma percepção conjunta, né, e que demonstra, de certa forma, nosso jeito de trabalhar, de estar bem próximo aí de vocês. Então, assim, naquele dia, eu comprei o setor que vocês estavam trabalhando, de energia. Vou falar uma coisa que é bem clichê no mundo das startups, né? Que eu comprei os founders. Então, eu comprei naquele dia o que o Luiz estava falando e o que o Gabriel estava falando, né? Eu não comprei nada do que vocês tinham feito. E, naturalmente, complementou também isso o que vocês já tinham desenvolvido. Mas é interessante que não é necessariamente o produto que vocês tinham desenvolvido, mas a capacidade de pensar aquele produto, desenhar o produto e executar o produto. Entendeu? Então, essa execução, a capacidade de correr atrás de onde é que estão os componentes, correr atrás de quem que vai fazer isso. Pô, cara, eu não consigo pagar para fazer isso agora. Não, quem vai fazer vai ser a gente mesmo. A gente vai lá, a gente vai fazer. Que é uma coisa eu brinco que é faca na caveira e sangue nos olhos. Isso para mim é essencial. Eu acho que vocês estavam com o quê? 26 anos, 25? 21, a gente conversou. 21. 29, e o Gabriel, ele é 4 anos mais novo, ele tem 25. Então, assim, se não tiver com faca na caveira e sangue nos olhos, cara, não tenho nem interesse em conversar com você, porque para mim você vai ser mais um. Né? De mais um já basta. Agora, quando eu vi que tinha conhecimento técnico, capacidade técnica, vontade de fazer, de certa forma foi independente de qual rumo a empresa vá tomar, ela vai tomar um rumo sabendo por que ela está tomando aquele novo rumo. Então, naquele dia, eu comprei isso. Eu acho que é isso. Com relação à tese, é legal você perguntar isso, porque isso foi uma reflexão que nós da Arpi acabamos fazendo recentemente. Quando a gente começou, a gente tinha as teses de Logtech, HealthTech, EnergyTech, GovTech e EduTech. É legal, né, que só muda o tech, né? E, cara, a gente fez nesse modelo muito porque é o que a gente via no mercado, né? A asset tal tem a tese tal, o fundo tal tem a tese tal, só investe em Gov, só investe em Health, E, na verdade, a gente foi refletir, eu falei, cara, na verdade, eu acho que a nossa tese de investimento é agnóstica. Ela é agnóstica, até porque eu investi em empresas, por exemplo, de hardware, que é na contramão, de certa forma, do mercado. A gente é agnóstico porque a gente investe em bons negócios. Então, eu invisto em bons negócios, em bons setores. Hoje, pós-pandemia, setores resilientes, né, que a gente entende que não sofram com eventos atípicos, né, como foi o caso. Então, a gente virou uma empresa que procura boas pessoas com bons negócios em bons momentos. Se houvesse alinhamento, há o interesse. Se não houvesse alinhamento, não há o interesse. Então, é muito mais atrás disso do que de fato estamos olhando para a inteligência artificial agora. Não, boa. Quem falar que não está olhando para a inteligência artificial agora, na verdade, tava em coma e acordou, né? Tá comendo mosca. Agora, porque assim, beleza, todo mundo está olhando para a inteligência artificial, mas o que dentro de inteligência artificial você está olhando? Eu hoje tenho a preocupação de trazer inteligência artificial para as startups que eu invisto. Então, a Apollo sabe disso desde o começo. E aí, onde é que a gente vai conseguir fazer o uso de inteligência artificial aqui dentro? Então, de certa forma, está virando comum, né? Muito se fala aí sobre a bolha
da inteligência artificial. Eu honestamente não acho que vai ter bolha, até porque os investimentos que estão sendo feitos agora são para dar suporte à capacidade necessária, né? Muito mais do que de fato o produto em si. Então é entender onde tem boas pessoas pesquisando bons produtos, bons gargalos e aplicar nisso. Boa. GovTech, EdTech, Agro, Health, Energy. Acho que esqueci um, mas eu lembro que eram 5. Eu gostei do que você falou, né? Que a gente gosta de procurar boas pessoas, bons negócios em bons momentos. E nem sempre, né? Visto a pandemia, o que aconteceu, ou mesmo a jornada de uma startup vai ser sempre um bom momento. Pode ser que tenha um boom, pode ser que, pô, caiu agora a bandeira vermelha, é maravilhoso pra gente. É chato isso acontecer, mas pra gente é maravilhoso, porque aí as contas fecham super, né? Eu consigo vender mais, o gatilho é interessante. Mas foi muito interessante você comentar os setores que vocês investem, você ter comprado, né, comprado os fundadores, que é o que as aceleradoras, quando elas escolhem um time para elas acelerarem, elas, a cotidiano pelo menos, ela leva em consideração 3 T's, né, que é o time, que foi o que vocês viram, são o time, tamanho de mercado e tecnologia. Então, você comentou, né, tem um hardware, um produto, vocês conseguiram materializar o negócio que estava na cabeça e não só fizeram, vocês venderam esse negócio também. Então, eu tenho uma ideia super legal, mas alguém compra essa bagaça? Ninguém compra, é só um negócio legal, um peso de papel. Então, para a gente ter conseguido colocar isso na rua também, e mostrar isso para o investidor, o empreendedor conseguir mostrar isso. Olha, eu estou tentando vender para esse cara, esse aqui não vendeu, esse vendeu, mas esse não vendeu. Por que um comprou, outro não comprou? Avaliar isso também, que foi o que ajudou a gente a fazer a pivotada. Eu lembro das reuniões que a gente teve, pô, o ticket médio de vocês está muito baixo. Eu lembro da época que o nosso ticket médio era R$ 150, o Leandro puto que era R$ 150, e hoje o nosso ticket médio está batendo quase R$ 1.500. Então, assim, pouco mais de um ano depois, a gente multiplicar por 10 o nosso ticket médio é relevante e vem muito desse contato próximo do investidor. E falando em cenário de startups, né, quais são os principais desafios hoje que o empreendedor enfrenta, que você visualiza que o empreendedor enfrenta ao desenvolver uma startup? E nem precisa ser quadradinho, você falou que tem startups que você investe que são de outras regiões. Então, o empreendedor começa a empreender, quais são os principais desafios dele? Alguns, né? Algum. Vou nem falar aqui, eu posso Afiar o, falar um podcast só disso. é afiar o facão pro mato que tá vindo. Exatamente. Cara, pro setor específico, porque assim, a gente fala de empreendedor, na verdade eu não falo nem só do startupeiro, né? Aí a gente vai falar do empreendedor em geral, qualquer negócio. O nosso momento econômico brasileiro, ele não é favorável aos negócios de economia real. Ao mesmo tempo, se eu não me engano, saiu um dado do IBGE, que a gente nunca teve tanta abertura de micro e pequenas empresas, MEI, empresas simples, né, uniprofissional, na história. Mas, na verdade, isso é consequência, né? Isso é consequência da pandemia, que as pessoas tiveram, de certa forma, que se virar e construir coisas novas. É um pouco reflexo da diminuição da informalidade econômica, né? Das pessoas bancarizarem, né? Não à toa as fintechs são a galinha dos ovos, né, de ouro que as pessoas, que o grande mar de investimento das startups olha. Mas o nosso momento econômico ele não é favorável, cara. A gente vive hoje um cenário com uma taxa de juros absurda, que não depende só do nosso país baixar essa taxa de juros, depende de uma cerca grande de fatores para poder baixar a taxa de juros. E por que isso acaba influenciando? Porque fica muito caro para o investidor tomar o risco de uma startup, certo? Então, assim, ele teria que ter uma expectativa de retorno muito alta. Então, tá difícil captar, tá? O dinheiro está mais concorrido, por assim dizer. O mercado nacional experimentou também recentemente
especificamente no mercado de crédito, que quer queira, quer não, startups navegam no mercado de crédito, né? Todo mundo faz mútuo conversível. Isso nada mais é do que o mercado de crédito, né? A forma como a gente encontrou, mas é crédito. O mercado de crédito experimentou o default, por exemplo, das casas americanas, né? Então, isso impactou o mercado de crédito. O mercado ficou mais arredio. A segurança que o mercado de crédito traz. Então, hoje, para você conseguir um investimento, para você conseguir transpor a barreira do risco-retorno que um título do Tesouro tem, né, e trazer isso para o mercado de economia real é muito difícil. Então, você tem que transparecer muita segurança. Então, acho que o mercado, principalmente early stage, ele acaba, inclusive, sendo o mercado que mais sofre. E não à toa a gente passa, às vezes, por uma seca de startups, né? Na verdade, por uma seca de tudo, né? Acho que a gente não tem um IPO na Bolsa tem 2 ou 3 anos. A gente não tem um IPO na Bolsa. Isso tudo serve para o mercado grandão, também serve para o mercado pequenininho. Pô, se o grandão não teve IPO, então se não tem empresas novas explodindo, provavelmente também não tem empresas novas surgindo, né? E se dá essa dificuldade. Que eu vejo? Eu vejo que o governo vai começar a procurar ferramentas para tentar trazer uma estabilidade para esse setor. O problema é que o mercado não gosta quando o governo se mete nos seus assuntos. Né? Então, a gente cria um ambiente que, infelizmente, não favorece o investimento em ativos de risco. Então, qualquer pessoa que esteja começando um negócio novo, que esteja procurando crescer seu negócio, tem que, de fato, pensar muito bem, desenvolver um plano muito bem feito e brincando que o plano não diz como que vai ser, né? Diz só um caminho. Se o plano não mudar é porque está errado, né? Não conheço nenhum plano de negócio que nasceu do mesmo jeito que terminou. Tem uma frase que eu conheço que é: o plano é inútil, mas planejar é É indispensável. indispensável, exatamente. Então, ou você tem um discurso muito bem alimentado, com um currículo por trás também muito bem respaldado para justificar aquele plano, ou de fato, cara, a tua concorrência é desleal. Você não vai, você vai participar aí de linhas de incentivo pública, porque para o privado você vai penar um pouquinho mais. Tá, então o momento econômico não está favorável. Não? Diminuição da informalidade foi uma das alternativas para a gente, porque começou a ver, tem mais empreendedor, mas é porque tem mais MEI, e eu digo isso por contratação, empresas, startups que começam a nascer, contratam muitas pessoas em PJ, taxa de juros alta, crédito está difícil de pegar, e aí, naturalmente, é uma das grandes dificuldades para você conseguir contornar isso Sim. tudo, você precisa transparecer segurança. E tem uma coisa também que eu acho interessante, tá? Que mudou ao longo dos tempos. Aí é mais eu brinco que é do teu lado da mesa. Que a gente passou por alguns momentos de uma supervalorização de alguns ativos, né? Então, algumas startups participaram de rodadas que, assim, não pareciam ser racionais, Aí os certo? valuations foram lá no... Os valuations foram deturpados, né? Primeiro, assim, valuation por si só, ele indica um valor justo, né? Não é o valor que vale, é o que você falou, é o quanto vale e o quanto pagam, né? E, assim, os valuations estavam adotando métricas de crescimento, de tamanho de mercado, de penetração no mercado, que, cara, a gente olhava e falava assim, né? Tá muito doido as coisas. E isso, de certa forma, passou também para as startups. Então, eu conversei com muita startup que não tinha R$ 1 de faturamento, não tinha feito um product market fit adequado, na verdade, não tinha feito. Tinha concepção, tinha o produto desenhado, mas o teste de mercado estava muito fraco.
que estava pedindo um valuation de 20, 30 milhões de reais. Sim, beleza, planilha aceita tudo, mas como que você chegou nesse valor? Como? Assim, não, porque eu já fiz um investimento, eu já fiz isso. Já teve gente que me procurou como startup que não faturava, que o valuation era de 120 milhões de reais. Não tinha, juro pra você, não tinha 3 mil reais de faturamento. E eu perguntei, mas qual é um dos motivos? Qual o racional? Não, porque eu já investi mais de 8 milhões de reais no desenvolvimento da plataforma, disso, daquilo. Pô, bacana. Você entende que tua startup não vale o que você investiu. Ela vale o que ela produz. Se você botou já 10 milhões aqui, você tá para trás 10 milhões, desculpa, o problema é seu. Você investiu errado. Exatamente. O erro é teu, eu não posso pagar pelo teu erro. E assim com vários outros empreendedores. Então, assim, ter essa consciência também de que tá caro, de que o cara tá comprando o risco e tentar trazer para o valuation uma metodologia que seja saudável para os dois lados, cara, eu acho que é um dos pontos fundamentais a serem trabalhados. Porque esse descasamento de valor, ele não te permite para a segunda rodada de conversa. Na primeira conversa, você perde aquele cara. Então, você não vai conseguir evoluir numa negociação. Então, ter isso eu brinco que na empresa a gente tinha o valuation por fluxo de caixa descontado, valuation por valor patrimonial e o valuation de startup. Entendi. Porque era assim. Com base no que Com está base fazendo no em mercado. fontes da minha cabeça, de certa forma, entendeu? E contra fontes da sua cabeça eu não consigo argumentar. Não consigo discutir. E aí perdemos vários. E vi várias empresas legais não conseguirem captar recursos. Que o valor estava estourado. O valor estava estourado. As exigências estavam muito altas. Então, de certa forma, é engraçado, né? Mudou o status da mesa. Pra gente foi bom, porque trouxe maior entendimento, de tanto perguntarem como é que você justifica esse valuation, que a gente via que ele estava estourado. Isso acontecia com a nossa startup, isso acontecia com outras startups por causa do movimento do mercado. Então, faz sentido captar, porque se eu for fazer uma nova captação, eu vou estar com o valuation muito mais estourado, eu tenho que fazer ela crescer. E se eu não tiver com o faturamento que eu estou indo enfraquecido para uma reunião, sem conseguir ter valorização do meu valuation, então eu vou ter que disponibilizar mais equity para conseguir mais dinheiro. Então, é importante que a startup tenha esse nível de maturidade de entender que faz sentido fazer uma nova rodada. É interessante que você atinja números mais saudáveis, e é o que estão pedindo, né, inclusive. O que eu mais ouço agora de fundo, e aí me corrija se eu estiver errado, estamos procurando mais camelos do que unicórnios. Sim. Né, que são resiliências. Durou quanto tempo? Sabe se pagar? Está crescendo? Passou pela crise? Passou pela crise? Quando é que é o break-even? Tá visualizando pelo menos o break-even? Então, vejo que isso está acontecendo. Isso, de fato, é uma realidade e é uma tendência? Cara, porque você tocou num ponto em que foi super interessante, que foi o boom das startups, né? Que era aquela máxima do queima dinheiro que cresce. Só cresce quem queima. Né? Então, sim. Queima dinheiro, queima dinheiro. E a gente viu que o dinheiro tem fim, né? O dinheiro não aceita desaforo. Uma hora ele acaba. Uma hora ele acaba. E a gente vê uma contaminação, de certa forma, desse racional no ambiente todo. No ambiente todo. Tivemos startups que deram super certo, deram super retorno. Negócios maravilhosos. E várias que foram pro ralo e ninguém sabe. Porque raramente essa sai na notícia também. Né? Então, eu acho que houve uma mudança cultural em torno do ambiente das startups. Acho que houve uma mudança da percepção do investidor do que é valor. Então, o crescer a todo custo, faturamento a todo custo, né? Para um crescimento sustentável,
margem boa, produto resiliente, porque perenidade é o que, de certa forma, traz o maior valuation para a empresa. É uma empresa que é perene, né? Porque, de fato, aí você tem um modelo matemático, você tem um modelo de fluxo de caixa descontado, que ele é matemático, né? Se eu tenho uma empresa com um faturamento resiliente, constante, um crescimento resiliente, constante, é para ser uma empresa que vale muito mais dinheiro do que uma empresa que vai bater uma porrada, mas ela bateu uma porrada por quê? Porque ela faturou muito, ela cresceu, mas ao mesmo tempo o custo dela, a margem dela é horrível, ela tem que manter um fluxo operacional significativo. Será que ela não vai exaurir o mercado antes dela conseguir atingir a perenidade dela? Então começou-se a olhar outros riscos, né, dessa agressividade pesando na mão do outro. Pô, mas vale um pouquinho todo mês do que eventualmente uma porradona. E outra, a porradona tem que ter momento de entrada e saída, né? Você tem que ter entrado no momento bom e você tem que sair no momento bom, né? Então, de certa forma, é especulativo. Agora, o investimento, o camelinho, ele não é especulativo. O camelinho é certo. Você faz, às vezes você paga mais caro. Mas por quê? Porque você tem a perenidade, né? Você tem ali a longevidade do teu investimento. Você vai ganhar porque teu equity cresce, né? Melhora, ganha valor. E você vai ganhar porque teu equity significa que você está recebendo um dinheiro todo mês, né? Então, eu prefiro ter um ativo que tem valor de mercado e me gera riqueza do que ter um ativo que só me gera valor de mercado. Porque o ativo que gera valor de mercado e gera riqueza, ele vale mais, ele combina os valores, né? Então, eu acho que o mercado acabou percebendo isso. Mas vale eu ter um portfólio de longo prazo do que um portfólio que eu estou tentando acertar várias coisas, estou errando. Em algum momento, você passa a errar mais do que acerta, né? A casa sempre vence. E eu acho que foi isso que se percebeu. Que valia a pena você ter ativos resilientes, que é o camelinho. Boa. Vou começar a caminhar para o final. Estamos quase na 1 hora aqui. Eu gosto de terminar perto de 1 hora para não ficar muito estendido. É justo. Então, tendências do mercado, falamos sobre a tese. Hoje, tenho aqui uma startup, e aí tem muita gente que assiste a gente, que é startupeiro. Tem uma startup, ela é GovTech, EdTech, AgroHealth. Qual o momento que eu devo estar para receber o investimento da Arpia e quanto que normalmente a Arpia investe? Hoje, na Arpia, a gente está procurando empresas que tenham o seu negócio orientado de fato mais para software. Ficaram com medo de hardware? Na verdade, o hardware ele é um bom investimento, mas ele é trabalhoso. É trabalhoso. E ele é trabalhoso, então, assim, o meu risco no empreendedor é maior. É maior, entendeu? Eu falei brincando, mas vocês têm 2 startups que são de de hardware. hardware, exato. Não, eu não vou ser hipócrita. Mas, assim, tecnologia, software, já tem algum faturamento, que tem um crescimento constante, e aí a gente olha tanto ano a ano quanto semestre dentro do ano, né? Então, eu gosto de ver o comparativo ano a ano também. Então, presumidamente, já tem há mais de um ano a empresa, né? Esse faturamento, ele, dentro da recorrência, precisa ter um churn baixo. A gente entende que alguns produtos, antes de alcançarem ali a sua definição, né, fazer um PMF bem feito, vai ter um churn um pouquinho maior, mas que isso seja enquanto o faturamento cresce, o churn decresce, né? Pronto, eu vou só dar um pause. Justo. Faturamento recorrente é o Monthly Recurring Revenue, faturamento recorrente, que é o modelo de receita mais
requisitado hoje por investidores porque ele ele tem uma previsibilidade. Você tem uma ideia de quanto que vai ser, contrato de 12 meses, 24 meses, 5 anos. E você comentou com churn baixo, né? O churn é uma taxa de perda de clientes. Então, entrou X clientes, saíram Y clientes, você tem Z de crescimento naquele mês. Então, é natural que você tenha que crescer mais do que você tem de churn, que você, por mais que você esteja crescendo e perdendo um pouquinho, você continua crescendo. Então, e o PMF que você citou, que é o Product Market Fit, que é quando você encontra o fit do seu produto com o mercado. É o momento que são as fases da startup. Ela passa pela ideação, que normalmente não tem faturamento, e aí ela entra na etapa de validação, que é quando ela começa a levar aquela ideia para o mercado. E quando ela começa a levar essa ideia para o mercado, ela encontra o perfil de cliente ideal, a forma de reconhecimento, o modelo de negócio, taxa de churn, ticket médio, as paradas todas, essas métricas mais importantes, que a gente começa a ser uma sopa de letrinha. E, bom, encontrou o PMF. Aí depois você entra para uma fase que é de crescimento, né? Crescimento, growth, depois escala. Então, vocês primam por startups que estão ali próximo, depois de ideação. Depois de ideação, com o PMF já bem próximo do que ele entende ser viável. Planejamento de expansão. Então, beleza, você quer meu dinheiro? Para que você quer meu dinheiro? Você quer meu dinheiro para investir numa máquina nova. Um exemplo. Para que é essa máquina? Quanto que essa máquina vai impactar no teu crescimento? Qual que é o retorno sobre esse investimento? Quanto que isso vai retornar para o equity? Entendeu? Então, assim, eu digo que essas exigências, elas são muito mais para eu ver a sua capacidade de planejamento, tua capacidade de resolução de problemas e a tua capacidade de olhar o todo. Então, assim, você está seguindo para esse rumo? Por que você está seguindo para esse rumo? Então, me mostra qual é o teu plano. Me mostra para onde você quer ir. Me mostra onde você está. Eu sempre brinquei muito isso com a Atmos, né, com a Apollos. Onde a gente está, para onde a gente quer ir e onde eu posso te ajudar. Né? Eu acho que a Arpia, pelo menos, ela se posiciona assim. Beleza, onde a gente está, quais são os problemas, quais são as boas notícias também, para onde a gente quer ir, a gente quer ir para cá e como é que eu, André, vou te ajudar aqui? Luiz, você já me conhece. Você já me conhece meu networking, você já conhece minha forma de trabalhar. Como é que eu te ajudo aqui? Então, eu também tenho que ter boas condições de ajudar aquela startup. Então, eventualmente, isso pode ser um gargalo, pode ser um negócio super legal, mas eu, às vezes, não vou ter como contribuir ou agregar muito naquilo ali. E aí eu não gosto de fazer porque eu acho que esse aspecto da arpia é um aspecto muito fundamental, da gente gostar e tá dentro, né? Tá próximo. Já fizemos gestão de crise com vocês, por quê? Porque a gente está dentro, a gente está próximo, a gente tem intimidade e a gente tem proximidade e a gente tem um respeito muito grande ao startupeiro, né? Eu ainda não me coloquei numa posição de achar que conheço o seu negócio melhor do que você. E eu conheço muito bem teu negócio. Então, a gente tem essa relação legal. Então, isso pode ser um fator aí a se considerar também. Boa. E de longe são os investidores que mais trouxeram clientes para a gente. Então, para a gente foi muito importante nesse processo de validação também, pós-crise. Crise a gente está sempre gerindo a crise, gerindo os riscos, né? Não que a gente esteja em crise, mas gerindo os riscos, que no negócio de startup é um negócio de risco. No processo de encontrar o nosso ICP, foi bem importante a proximidade do investidor nessa etapa de validação, porque vocês entendem do mercado, que é o tal do smart money. Vocês entraram e quando você era, na época, o investidor que mais entendia apesar de entusiasta, você estava inserido no ecossistema de energia, então você entendia as dores. O mercado livre de energia estava começando a bombar, estava ali já crescente em 2021 aqui, principalmente. Então, você estava antenado nos assuntos. E depois, entendendo a nossa proposta de valor, conseguir conectar a gente no mercado, isso trouxe para a gente. Pô, esse cara está me entendendo, ele entendeu minha solução, ele consegue me conectar no mercado e ele está me ajudando a me amadurecer também enquanto empresário, né? Então, para a gente, enquanto startupeiro, também é muito interessante terem investidores que tenham esse perfil.
Recomendo, galera. Selinho recomendação aqui do Guerra. E aí agora sim, né? Eu queria que você deixasse aqui agora conselho para empreendedores, conselhos, e conselho para investidores. Então, assim, ó, empreendedor, se você quiser começar a empreender, pense nisso, não deixe de pensar nisso. Investidor, está começando a investir agora, não deixe de pensar nisso. Cara, pro empreendedor, eu acho que ideias boas todo mundo tem, né? O difícil, de fato, foi o que eu falei, né? De conseguir trazer essa ideia para um campo material, né? Para você executar isso. Se você não tem condição de executar ainda, faça um planejamento bem feito, faça um planejamento estruturado, construa um discurso de venda que faça sentido. E quando eu digo que ele faz sentido, não é necessariamente pelos números que aquilo vai gerar, porque muitas vezes a ideia nasce sem a conceituação de como eu vou monetizar isso. Mas converse, aprenda com os erros dos outros, não tenha vergonha de perguntar. Eu acho que hoje a gente já tem um ecossistema muito mais receptivo do que a gente teve em outros momentos. É um ecossistema super disponível, então pessoas sempre que estão dispostas a ajudar, querem ver o crescimento de todo mundo. Então conversem, aproveitem isso, coloquem sua tese à prova, não tenham medo de perder sua grande ideia, né, de conversar e perder a grande ideia. Não, porque a ideia foi como eu falei, poucas pessoas vão ter condições de executar. Então, assim, não aceita primeiro não se acostume com a palavra não, né? Eu acho que esse é um hábito muito ruim de ter, mas que você vai ter que se acostumar. Se acostume com a falta de respostas. É mais fácil um cliente virar teu amigo do que um amigo virar teu cliente. Aprenda isso. Isso a gente descobre sempre que a gente abre um novo negócio. Que dificilmente os amigos vêm como a gente imaginou que eles viriam. Então não abra nada contando com isso. Cara, e para o investidor, cuidados habituais. Não entende? Procura quem entende. Gostou? Quer saber mais? Pesquisa também, cara. Faz teu dever de casa. Dinheiro não aceita desaforo. Então, se você investir errado, você vai perder dinheiro. A não ser que você esteja bem com isso. Se você não estiver de bem com perder dinheiro, faça o dever de casa, vai aprendendo, vai conversando. Hoje a gente tem, acho que especialistas em investimentos no mercado como a gente nunca teve. Pessoas que passaram a ser estudiosas disso. Tem muita gente aí que também fala besteira, mas aprender a fazer um discernimento entre essas pessoas, quem que são pessoas sérias, quem que não são. E assim, eu acho que conhecimento é uma coisa que só agrega, né? Você só vai ganhar. Participa de cursos, seminários, summits, vai conhecer startupeiro, vai bater papo, cara, vai conhecer o ecossistema, vai aprender com quem já faz. Se tá com medo, pergunta, sabe? Eu brinco que eu sou o rei da prospecção fria no LinkedIn. Cara, eu pergunto, eu vou atrás, eu cutuco, porque assim, o não eu já tenho. Então, vamos atrás do sim, ele tá aí em algum lugar. Se você procurar bem, você vai achar. Isso funciona para todo mundo. Já apareceu oportunidade para mim de investimento num setor, numa área que eu não conhecia. Cara, fui no LinkedIn, achei um cara que era especialista, mandei mensagem, falei, cara, apareceu para mim uma oportunidade, não conheço bem, gostei, queria bater um papo contigo. Cara, na hora. O cara marcou uma call comigo, ficou 1h30 comigo. Na época era de games. O cara bateu papo comigo, assim, 1h30. No final do papo, eu falei, cara, que maravilha, não vou investir nos caras. Porque o que você me trouxe de conhecimento, o que você me trouxe de perspectiva, me mostrou que a oportunidade que eu achei que era do caramba, na verdade, é uma furada. Recolhe os cavalinhos, recolhe os burrinhos e, cara, segue em frente. Então, assim, não tem vergonha.
Que numa dessas você está conhecendo gente, você está fazendo conexão, o cara já vai te conhecer, já vai saber que você tem essa vontade. Eventualmente você quer investir seus 20 mil, 30 mil, às vezes é muito pequeno, mas você junta com um cara desse, vocês já estão oferecendo ali 50, 100 prata, né? E, cara, vai começar. Começar devagar, vai no equity crowdfunding, vai procurando. Acho que, assim, ferramenta hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muita disponível. Muita mesmo. Boa. E te respondendo, né, a respeito dos tickets, cara, é uma coisa tão variável, que pode ser 20 mil, 30 mil, como pode ser 50 mil, como pode ser 1 milhão. E eu falo isso porque existem recursos próprios envolvidos nessas transações, mas existem recursos de terceiros. Então, já houve rodada que a gente captou 1 milhão e houve rodada que eu captei 50, 100 mil, 200 mil. Porque às vezes foi só um dinheiro próprio, às vezes foi dinheiro próprio mais um family and friends, às vezes foi um institucional que a gente sabe que está interessado naquela tese. Enfim, varia muito, cara. Boa. Não tem... Eu falo com tranquilidade aqui, vocês colocaram na gente 250 mil, e eu sei de uma startup que vocês conseguiram colocar 1 milhão, né? Isso. Então, de 200 mil a 1 milhão naquele software, algum faturamento, mais de um ano, etc. Então, André, final agora mesmo, tem algum produto, algum evento que você vai participar, fazer o jabá do André? Ó, tô lá na Altium. Altum, desculpa. A Altum. Altum é um software. Altum, enfim, que as pessoas saibam mais sobre a Altum, saibam mais sobre o André, te seguir no LinkedIn. Eu sei que você é relativamente ativo no LinkedIn. Sim. Então, galera, procurem lá, André Castro, procurem a Arpia Venture lá, tá? Tem lá o perfil no LinkedIn e no Instagram. Enfim, fale mais para finalizar um pouquinho. Bom, como você falou no começo, né, eu tô numa transição de escritório, né, saindo de uma empresa e criando o meu próprio escritório agora. A gente terminou, o escritório está operacional tem 1 mês e meio, 2 meses, então eu ainda tô resolvendo algumas dores, terminando alguns processos. Então, por enquanto, eu estou participando muito pouco de eventos, muito pontualmente. Mas, de qualquer forma, fica o convite também para conhecer o escritório. Reforçando aqui, Altum Capital. É um escritório de negócios, então a gente olha para todo o espectro de negócios. Naturalmente é um escritório que nasce do mundo das finanças, né? Então o nosso DNA é financeiro, mas estou também super disponível, LinkedIn, costumo responder, às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende da dinâmica, mas respondo habitualmente. Gosto de bater papo, gosto de conhecer gente, gosto de saber dos negócios que estão acontecendo, então assim, convidem também, o não a gente já tem, né? Então, mas, pô, super aceito convites, adoro participar, conhecer, enfim, tô 100% disponível, cara, brigadão pelo convite aqui, é um prazer, você sabe que eu sou um admirador aí da jornada que você vem construindo e que a Apollos vem construindo também, em conjunto ao Thales, Gabriel, João, todo mundo, galera da mais alta qualidade. Então, te agradecer por esse convite. Eu brinco que para eu deixar de dar o banho da minha filha, tem que ser uma coisa muito boa, cara. Então, você tem total autoridade e relevância na minha vida também para eu estar aqui com você sempre que precisar. Pode contar aí com a gente. Obrigado, irmão. Obrigadão mesmo. Eu que te agradeço. Gente, então aqui uma oportunidade, tá, de conseguir acessar o André. Procurem no LinkedIn. Quiser tirar alguma dúvida, bota aqui nos comentários.
Espero que tenham curtido. Se quiser algum outro investidor para aparecer aqui, coloca aqui nos comentários. Eu quero muito fulano de tal ser entrevistado pelo Guerra. Bota aqui que eu entrevisto, a gente entra em contato, fazendo o mesmo na mensagem fria que o André faz pelo LinkedIn. Nem que eu faça isso, eu trago esse investidor para cá. Eu ajudo. Ele ajuda. Obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenham curtido e até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, Tchau, tchau. tchau.